Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Fábio Reggioli. Vamos colocar aí já a tela de apresentação. Nós estamos aí no curso de administração de empresas. Nós estamos ministrando a disciplina de marketing. A diferença é que está aí, os professores dessa disciplina são o professor Everton Canguçu e o professor Henry Nonaka. Como a gente disse, é o último encontro, tanto o professor Henry quanto o professor Everton estão aí em outros, vamos dizer assim, afazeres junto à instituição e coube a mim, então, a incumbência de ministrar esses encontros junto a vocês, ok? Só para a gente relembrar, nós teremos aí, então, 4 encontros, esse é o segundo, já tivemos um encontro a aula passada, nós temos agora o nosso segundo encontro e teremos mais 2 encontros para que a gente possa discutir aí um pouquinho desses assuntos correlacionados ao marketing, perfeito? Vamos colocar então mais uma vez, mais uma tela para a gente tentar entender o que a gente vai trabalhar hoje. Nós teremos aí a nossa segunda teleaula, onde nós vamos trabalhar um pouco de assuntos correlacionados ao comportamento do consumidor. Perfeito? Então a gente vai tentar entender um pouquinho como que funciona, como é essa forma do consumidor pensar, de que forma que ele age no ponto de venda. Legal? Só para a gente tentar entender então, lembrando a todos, é um pouco novo ainda, mas nós estamos num formato de aprendizagem um pouco diferente, que é o KLS 2.0, onde existe aí essa inversão, vamos dizer assim, dos papéis dentro dessa questão da sala de aula invertida. Ou seja, os nossos alunos já vêm assistem a sua pré-aula, eles já vêm preparados para que nós possamos discutir aqui assuntos que serão trabalhados no nosso encontro. Tá? Trabalhamos também algumas atividades para que vocês possam fixar muito mais esse conteúdo. Legal? Então vamos tentar entender aqui um pouquinho do que nós iremos trabalhar nessa unidade 2. Vamos lá? Nessa unidade 2, então, nós vamos tentar entender, ou compreender um pouquinho sobre as técnicas utilizadas para pesquisa, para que você possa realizar uma análise de mercado e também uma análise de comportamento do consumidor. E como que você vai utilizar essas informações na qual você busca para realmente segmentar aqui o seu mercado. Legal? Para a gente tentar entender, então, nós vamos tomar algumas decisões aí relacionadas à questão heurística. Vamos falar um pouquinho também desses modelos mentais. Vamos tentar trabalhar aqui a compreensão e a importância de saber como se dá a tomada de decisão dos consumidores. Tentaremos também identificar as influências que podem existir nessa tomada de decisão junto aos seus consumidores finais, e vamos realizar aqui uma análise dos possíveis modelos mentais dos consumidores e essa questão da heurística, beleza? Então é isso que nós vamos tentar trabalhar nessa segunda teleaula aí junto à questão do comportamento do consumidor. Perfeito, pessoal? O que a gente tem que entender hoje? 2 palavrinhas que nós falamos aqui, essa questão da segmentação de mercado e essa questão comportamental. Então, sabemos, isso é fato, que para qualquer profissional de mercado, e aí a gente não vai distinguir se ele é um profissional de marketing ou se ele é um profissional da área de administração. Vamos pensar nele como um profissional de mercado. Então, é de suma importância que o profissional de marketing hoje, ele consiga trabalhar e consiga entender o que se passa na cabeça dos consumidores. É a mesma coisa você pensar o seguinte, quando eu estou no ponto de venda, quando eu estou trabalhando como consumidor, que eu sempre digo, a gente tira algumas fantasias do nosso cotidiano e quando eu viro um consumidor, o que passa na minha cabeça? Quais são as minhas atitudes? Como eu me comporto, vamos dizer assim, na questão do ponto de venda? Então, tudo isso a gente tem que começar a levar em consideração quando nós falamos da questão comportamental. Tá? Outra palavrinha que a gente viu ali já no início, que vai ser de suma importância para a gente compreender todo esse cenário da nossa teleaula hoje, é a questão relacionada aí, em relação à segmentação de mercado. Tá? Tem que segmentar o mercado? A gente sempre fala que o mercado ele tem que ser segmentado. Mas por que ele tem que ser segmentado? Para que nós possamos entender um pouco e ficar mais fácil criar essas estratégias junto ao público-alvo. Vamos tentar imaginar, você criou um produto, você criou um serviço, está colocando esse serviço no mercado. É mais fácil, talvez, se você saber para quem trabalhar, saber para quem vender e tentar agrupar o máximo possível de informações para esses consumidores, ou seja, sobre esses consumidores. Saber quem são eles, o que eles gostam, qual região ele mora, qual o sexo, qual a idade, o que esse cara faz no seu cotidiano e assim sucessivamente. Então, quando você começa a agrupar essas informações, fica muito mais fácil para você realizar um trabalho.
Perfeito? Agora imagina se você não faz esse agrupamento de informação, ou esse agrupamento, vamos dizer assim, junto ao seu público-alvo. Você irá trabalhar com todo mundo. Né? Aí você deve estar se perguntando, mas é errado fazer isso? Não, não é errado. Né? Grandes empresas hoje no mercado não tem essa opção, ou não fazem essa opção por segmentação de mercado. Elas preferem ali atingir todos. Um exemplo clássico é a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa que prefere ter esses questionamentos relacionados à massa, ela abre. E aí, se a gente for analisar, por que não talvez pensar em uma Nike, onde a gente consegue entender que existe muito essa segmentação de mercado, focada em todos os produtos, em todos os públicos-alvos que ela atende, com produtos diferenciados. Então é isso que a gente tem que começar a entender. Então a gente viu duas palavrinhas aqui de suma importância para que a gente possa compreender um pouco mais o direcionamento da nossa teleaula de hoje. Ok? Continuando então, vamos dar uma olhada aí o que nós iremos trabalhar dentro, né, do nossa conversa de hoje. Então, primeiro aqui, ó, a gente vai tentar compreender como se dá, na verdade, esse estudo, né, vinculado a uma análise mais comportamental. Tá? Vou tentar entender aí junto com vocês e tentar passar um pouquinho o que é e como se trabalha essa questão da segmentação de mercado. Nós já vimos aí, né, que é de suma importância tentar entender, trabalhar essa questão aí de segmentação e vamos verificar também quais são as técnicas de pesquisa que irão auxiliar você como futuro profissional de mercado a fazer uma análise do comportamento do consumidor. Eu acho que vale muito a pena aqui, ó, nós abrimos um parênteses, né, para a gente tentar entender a importância dessa ferramenta aí junto ao marketing. Então, o que nós sempre dissemos, né? Quando a gente trabalha com marketing, a gente sempre relata a seguinte questão: um profissional de marketing, ele não pode, vamos dizer assim, ficar sem um instrumento chamado pesquisa de mercado. Tá? Então vamos começar mais uma vez, né? Vamos tentar tirar um pouco essa questão do administrador, essa questão do profissional de marketing e vamos tentar trabalhar com a figura de um profissional de mercado que ambos serão, né, como nós somos. Então vamos pensar assim, ó, o profissional de mercado hoje, ele não fica sem pesquisa de mercado. Por que ele não fica sem? Porque ele tem que compreender, ele tem que tentar entender como o mercado está. E de uma forma simplista, eu sempre digo aos meus alunos, né? Toda vez que você tem uma dúvida, toda vez que você quer saber algo relacionado à sua empresa, seu produto, à sua marca, que seja, pergunte para o seu consumidor. Né? Ele vai acabar respondendo. Beleza? Então você busca as respostas através da pesquisa de mercado. Ok? Então é isso que a gente vai tentar trabalhar aí na nossa teleaula de hoje, ok? Então, para a gente começar já, né, esse novo modelo, para vocês já irem se acostumando, vamos dar uma olhada aí num videozinho que vai nos direcionar aí, dar um rumo para a nossa conversa de hoje. Vamos lá? Compreender o comportamento dos consumidores é fundamental para o sucesso das empresas. Quanto mais as empresas entenderem quais as reais necessidades e desejos dos consumidores, maior será a chance de desenvolverem produtos e serviços que atendam a essas necessidades, aumentando seu número de vendas e fortalecendo sua marca. Nessa unidade de planejamento e inteligência de marketing, conheceremos os elementos do comportamento do consumidor e como esse comportamento se forma através de suas vivências e influências. E nas SPs da unidade acompanharemos os desafios da internacionalização de uma franquia do ramo alimentício que quer expandir seus negócios para os Estados Unidos. Pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Muito bem, pessoal. Então, a gente já tem aí uma noção, né, de como será trabalhada toda a nossa teleaula de hoje. E eu vou abrir um parênteses aqui mais uma vez, bem interessante. O que foi dito ali, né? Para a gente entender o consumidor, ou trabalhar essa questão do consumidor, o narrador aqui, né, do nosso primeiro videozinho, ele disse uma coisa bem interessante. Hoje, nós temos que compreender as necessidades, né, entender essa questão dos desejos vinculados aos nossos consumidores. Se nós fôssemos compreender toda essa questão aí de necessidade e desejo, nós já iríamos
iríamos partir, então, para um princípio básico de marketing. Né? O que seria marketing, então, de uma forma ampla aqui, para a gente entender onde a gente está nesse contexto? Então, segundo alguns autores de marketing, marketing nada mais é do que você entender as necessidades dos seus consumidores e trabalhar esses desejos, ou seja, buscar esses desejos implícitos em cada um de nós. E aí a gente pensa no quê? Com a criação, ou seja, com essas informações que eu obtive através de uma pesquisa de mercado, eu consigo criar produtos e serviços para atendê-la. Tá? E aí, se eu tiver um produto ou um serviço na hora correta, vamos dizer assim, eu consigo efetuar a minha venda, que é o grande objetivo. Perfeito? Então, essa é a questão do marketing, entender realmente essa questão do seu consumidor. Por isso, nós trabalhamos a questão comportamental. Por isso, o comportamento do consumidor tem uma importância muito grande para se entender o que é marketing. Ok? Então, vamos tentar entender hoje um pouquinho do que nós iremos trabalhar. Vamos ao quadro, então, vamos compreender, né? Para a gente relembrar, você já tem um conhecimento prévio de algumas situações que são né, que são trabalhadas junto ao marketing, ok? E esses conhecimentos prévios serão muito úteis hoje, né, na nossa teleaula. Então vamos tentar entender, ó. Na aula passada, né, você já conheceu o que significa análise SWOT, você sabe o que é uma análise SWOT, fazer essa questão, né, de análise do ambiente interno, do ambiente externo, pontos fortes, pontos fracos, né? Você fez aqui também, ó, uma análise baseada em visão do recurso, que é a análise PST, beleza? Também realizamos aqui, ó, visões baseadas em recursos e essa questão do VRIO. Trabalhamos também as 5 forças do modelo de Porter, né, onde a gente fez uma atividade ali para a gente tentar entender como que funciona a entrada, né, dentro do mercado. E trabalhamos também, ó, a questão da matriz BCG, vinculada sempre ao ciclo de vida de produto, né, onde a gente vê a participação do mercado junto àquela questão do tempo, que tem a estrela, né, abacaxi, sim, uma série de outros questionamentos. Falamos também da questão da matriz Ansoff e da matriz GE. Então, pessoal, nós temos aqui o quê? Várias questões correlacionadas que irão ajudar vocês nessa confecção aí, né, da situação geradora de aprendizagem. Então vamos tentar conhecer um pouco dessa situação geradora de aprendizagem aqui, ou seja, o nosso case de hoje, o que nós iremos trabalhar. Então, da mesma forma que nós trabalhamos a questão do medicamento na aula passada, aqui a gente vai tentar inserir uma situação problema para que você possa trabalhar ela da melhor forma possível, tá? Então vamos tentar entender, ó, nós temos uma situação aqui e vamos imaginar que nós estamos contratando vocês para que você possa realizar aí todo, né, uma ajuda para essa empresa. Então vamos pensar aqui, ó, o nosso case de hoje, né? A Casa de Pão de Queijo é uma empresa brasileira, olha que interessante, com uma história de sucesso de mais de 47 anos de mercado. Ok? Vamos imaginar agora, né, que essa empresa ela foi convidada para abrir uma franquia nos Estados Unidos, na cidade aqui, ó, de Nova York. Então nós já conhecemos um pouco, né, a cidade de Nova York, sabemos do tamanho, da dimensão dessa cidade. Então nós devemos considerar aqui, ó, que os futuros consumidores são viciados em trabalhos, extremamente workaholics, adoram comer aí fast food, extremamente gordurosos, são muito estressados, ligados em mídias digitais e altamente informados. Então, o que nós temos aqui? Ó, um perfil desse consumidor. E se a gente for analisar toda a situação, a gente tem algumas questões aqui, ó, que já foram informações obtidas naquelas análises que nós fizemos na aula passada. Tá? Então, nós temos ponto forte, ponto fraco, algumas questões aí relacionadas ao mercado externo, principalmente. Ok? E aí, o que nós iremos realizar, então, né? Dentro dessa situação problema aqui. Primeiro, nós vamos conhecer os modelos mentais e heurísticos dos consumidores. Segundo, aqui, ó, vamos analisar as culturas e subculturas que influenciam a tomada de decisão, verificando as estratégias locais e, por que não, pensando em estratégias globais também, né? Já que a gente vai tentar instalar essa empresa em uma outra cidade, em um outro país. Uma palavrinha bem importante quando a gente trabalha em marketing, a gente vai discutir ela, é chamado de cultura. Tá? Terceiro aqui, ó, eu vou verificar em qual fase do estilo de vida estão os consumidores e, por último, nós vamos checar o comportamento dos consumidores com a interferência da internet e das mídias sociais. Beleza, pessoal? Então é isso que nós iremos trabalhar hoje dentro da nossa conversa, dentro dessa teleaula. Tá? Preparados então? Vamos então já para a nossa primeira cápsula, né? A cápsula 1, para que a gente possa entender e iniciar os nossos estudos. Vamos lá?
E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Muito bem, pessoal. Então nós já conhecemos hoje a situação problema, que nós iremos aí tentar compreender um pouquinho, tentar ajudar, né? É uma empresa que está há 47 anos no mercado, estabelecida dentro do mercado brasileiro, mas que teve uma oportunidade de mercado muito grande. Vamos usar a linguagem que nós vimos na aula passada, né? Ela teve uma oportunidade de mercado muito grande. Então, o que nós vamos tentar fazer? Analisar essa questão comportamental, tentar entender todo esse processo, né, de como funciona o pensamento, vamos dizer assim, de uma outra cultura. Vamos lembrar, se a gente falasse em algo de Brasil, né, talvez seria muito fácil a gente compreender essa situação. Por mais amplo que o país seja, né, nós ainda temos algumas características comuns. Agora, vamos imaginar, a partir do momento que você resolva, né, ou tem uma oportunidade muito grande de mercado lá fora, como que você vai agir? Então você tem que conhecer realmente, você tem que pesquisar esse cara, tentar compreender um pouco desse consumidor. Então talvez algo acaba se tornando o quê? Uma ameaça de mercado muito grande. Perfeito? Então é isso mais ou menos o que nós iremos trabalhar aí. Mas vamos colocar no quadro, vamos tentar entender então a nossa primeira situação problema aqui. Né? O que nós iremos tentar entender, o que nós iremos tentar compreender junto nessa situação problema número 1? Primeiro, nós vamos conhecer os modelos mentais e heurísticos dos consumidores. Segundo aqui, ó, vocês vão elaborar junto com nós, né, um relatório para a casa de pão de queijo, com possível caminho para a tomada de decisões de compra de alimentos dos consumidores americanos, fazendo com que o nosso case aqui da casa do pão de queijo consiga ter sucesso nessa nova empreitada, ok? Então aí a gente já começa a entender um pouquinho. Perfeito? O que nós iremos trabalhar? Então a gente tem que começar a pensar e analisar o seguinte: o que eu posso fazer para que a minha empresa consiga aí um destaque no mercado? Ainda mais um mercado no qual a gente não está acostumado, tá? O que a gente tem que começar a entender é o seguinte: por mais que a gente compreenda o comportamento, né, por mais que nós criamos estratégias para que esse produto seja disponibilizado no mercado, a decisão realmente de compra vai partir do meu consumidor. Tá? Eu informo ele através de um processo de comunicação, tá? Falo todas as características do meu produto, informo, vamos dizer assim, sobre o preço e, mais interessante, né? Falo onde ele pode adquirir determinado produto. Então, não adianta, talvez, nós fazermos toda essa questão do mix de marketing, ou seja, trabalhar toda essa questão aí de uma forma excelente, se a decisão de compra não partir do consumidor. Então, a partir desse momento que a gente tem essa informação, onde a compra ou a decisão ou toda a iniciativa, né, para chegar até determinados locais parte do meu consumidor, a gente tem que tentar dar um norte para ele, tem que tentar dar um rumo. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar compreender um pouquinho nessa primeira parte dessa caracterização aí da situação problema número 1. Então vamos colocar aqui o nosso próximo slide e vamos tentar entender um pouquinho através de um gráfico como que funciona toda essa questão do processo de compra, tá? Então o processo de compra, ele é dividido aqui, ó, em 3 etapas, perfeito? Onde eu tenho uma entrada, onde existe toda essa questão do processamento e, lógico, né, nós temos a saída dessas informações. Então, vamos começar a pensar o seguinte: quando nós falamos nessa entrada, nós pensamos no que aqui, ó? Nas influências externas. Olha lá, isso nós vimos já recapitulando, por isso que é interessante a gente buscar resgatar o que foi feito na aula passada. Então, nós temos essa questão das influências externas, onde, né, nós buscamos o que está acontecendo no mercado lá fora, e aí o marketing, ele tem uma questão implícita dentro dessa questão, porque eu vou buscar essas informações, tratar essas informações e fazer com que isso gere, né, benefícios para a minha empresa. Tá? Informações realmente, só que não é somente essas questões relacionadas a ambientes internos ou aos fatores de marketing. Eu tenho que pensar aqui, ó, nesse fator sociocultural. Quem realmente é esse consumidor? Okay? Então eu busco essas informações. Tá?
Quando nós trabalhamos essas informações, nós temos que processá-las. Tá? Onde existe aqui um processamento dessa visão relacionada ao comportamento do meu consumidor. Então aqui ó, nós pensamos nessas influências internas. Tá? Como que está essa influência interna? Quem realmente fala em relação ao meu consumidor? Onde que realmente ele busca informação? Com quem que ele conversa? Nós sabemos hoje que dentro do mercado existe um grupo de consumidores que são influenciadores. Tá? Então, eles influenciam a tomada de decisão. Lógico que existem outros fatores aqui predominantes, mas ele busca informação, ok? E a partir do momento que tudo isso está criado, ele já fez um processo, vamos dizer assim, ele busca aqui ó, uma experiência de compra, ok? Onde ele faz uma avaliação de todo o processo e faz a sua decisão, ok? Onde ele toma realmente a decisão de comprar ou não determinados produtos. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Ou seja, existe uma influência muito grande do ambiente lá fora, o consumidor ele busca essas informações, né? O marketing ele ajuda a fazer isso, ele informa sobre todo o processo, mas quando realmente ele vai tomar a decisão, ele vai conversar com algumas pessoas muito mais próximas. Tá? Vamos imaginar que talvez um grupo de consumidores com características iguais, por isso que a gente segmenta o mercado. Né? Ele está envolvido nesse grupo. Ou ele pode buscar informações junto à sua família, ele pode buscar informações junto ao pessoal que está vinculado às suas religiões e assim sucessivamente. Então ele concentra mais essas informações e toma a decisão, tá? Que é a questão do processamento. E por último ali, ó, ele vai fazer todo o processo de compra, tá? Onde a gente diz que é a saída. Então ele funciona mais ou menos dessa forma. Tá? Continuando aí para a gente tentar entender, o processo de compra, ele não é tão simples assim, ele passa também por algumas etapas. Vamos ver o slide aqui que a gente pode dizer. Perdão. A gente tem que tentar entender que o comportamento do consumidor é algo um pouco complexo, né? Não é fácil. E aí a gente sempre fala, né? Nós somos complexos quando a gente fala em relação ao consumo. Então vamos tentar entender aqui como que funciona todo esse processo de decisão de compra. Então o primeiro passo aqui, ó, eu tenho um reconhecimento de um problema. Né? Então esse problema está ligado, vamos dizer assim, à minha consciência. Eu quero ou não quero comprar determinados produtos existentes no mercado. Eu desejo ou não contratar determinados serviços existentes no mercado. Se a minha decisão foi por sim, eu faço o quê? Eu busco aqui ó, informações. Tá? Então vai começar a fazer o quê? Gerar um certo interesse por determinado produto, por determinado serviço e assim sucessivamente. Então eu faço o quê? Eu busco informações. Vamos lembrar o seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa questão da internet no final. Hoje, nós costumamos dizer, os autores relacionados à área de marketing dizem que nós consumidores nós estamos muito mais educados. Não no sentido daquela educação de berço, mas naquele sentido de buscar realmente informações relacionadas a produtos e serviços. Então eu busco, eu estou educado. Hoje eu estou numa loja, eu estou num determinado local, eu pego o meu mobile ou o meu celular, vamos dizer assim, para uma linguagem mais fácil, tirando essa linguagem de mercado, eu busco informações na frente do vendedor. Tá? Então gero ou não interesse. Passo aqui para algumas alternativas e aí sim eu vou começar a fazer algumas avaliações referentes ao mercado. Né? Será que realmente eu desejo comprar? Aonde está esse produto? Né? De que forma que eu posso adquirir esse produto? Aonde eu posso buscar? Compro pela internet, compro num ponto físico? E aí, como que eu vou fazer? Após essa tomada de todas as informações que eu busquei, aí sim eu decido se eu vou fazer ou não essa compra. Ou seja, eu vou aqui para um processo de negociação. Tá? Eu acho que eu vou desejar ou não, ou seja, eu já busquei todas as minhas escolhas, já busquei todas as informações possíveis e impossíveis, e aí sim eu vou decidir toda essa questão do processo de compra. Ok? E por último aqui, a gente sabe que existe um comportamento de compra, que é a realização do pós-venda, né? Algo que foi vinculado, vamos dizer assim, a essa decisão. Então o que eu fiz? Eu decidi comprar o produto, mas não é só eu comprar o produto, o que tem por trás desse produto? Quando eu compro determinado produto, quais são as garantias que estão envolvidas em relação ao mesmo? Né? Será que se der algum problema, como que eu faço para fazer a troca? Né? Depois de algum tempo, será que vai ter peças para substituir esse produto ou não? Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente fala nessa questão do comportamento de compra. Perfeito? Então, a gente começa a entender que é um ciclo essa questão.
Beleza? Então, a partir do momento que eu cheguei lá naquela questão do comportamento, que eu já decidi toda essa questão do pós-venda, eu já vou me interessar por outro produto. Né? Ou vou me interessar por outra prestação de serviço e aí eu vou começar esse ciclo novamente. O mais interessante que a gente pode salientar aqui é que a partir do momento que você já teve uma experiência positiva, você vai trazer essas experiências positivas à tona para futuras, vamos dizer assim, novas compras, mas também vai trazer as experiências negativas, né? Junto tudo isso vinculado. Então a gente entende que esse processo de comportamento, esse processo de compra é um ciclo e ele vai sempre começar a acontecer. Perfeito? Mas a gente fala sempre nessa questão de comportamento, já entendemos essa questão do ciclo, mas como que a gente entende essa questão de influência de comportamento do consumidor? Como nós, consumidores, somos influenciados? Vamos colocar um slide aqui, vamos tentar entender como que funciona. Né? A gente diz que existem alguns fatores que realmente influenciam dentro dessa questão da tomada de decisão de compra. Nós temos os fatores culturais, temos essa questão dos fatores sociais, trabalhamos também com fatores pessoais, fatores psicológicos, beleza? E aí nós moldamos todas essas características relacionadas aos compradores. Então vamos começar a compreender. Quando nós falamos em fatores culturais, nós estamos pensando na questão da cultura. Né? Sabemos que cada região aqui do nosso país, vamos falar de uma forma mais fechada, tem culturas diferentes. Sabemos que cada família tem culturas diferentes. Tá? E isso acaba moldando o comportamento do comprador lá na frente. Sabemos aqui ó, que existem aqui as questões da subcultura. Né? Por exemplo, você pegar aí uma classe ou pessoas, vamos dizer assim, que gostam de determinados esportes radicais, que se encaixam em determinadas subculturas. Temos também a questão da classe social, que influencia muito nessas tomadas de decisões. Tá? Outra questão, nós temos a questão dos fatores sociais. Temos a questão dos grupos de referência, temos a família, temos papéis de posição social, você se aceita um clube ou uma determinada religião. Então, tudo isso são fatores sociais, ok? Dentro dos fatores pessoais, nós temos as idades e o ciclo de vida, né, na qual você está inserido. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, onde cada idade tem um comportamento um pouco diferenciado. Na sua ocupação, o que você faz no seu cotidiano, nas suas condições econômicas, no estilo de vida que você leva e na personalidade sua, né, do seu dia a dia. E por último, nós temos a questão dos fatores psicológicos, que é a sua motivação, a sua percepção, a forma que você busca o seu conhecimento, as suas crenças, né, naquilo que você foi criado. Então nós fazemos o quê? Uma junção de todos esses elementos para que nós possamos aqui ó, moldar o comportamento de compra do seu consumidor. Beleza? Então a gente pode trabalhar uma variável, como pode trabalhar várias variáveis aí juntas dentro dessa questão comportamental. Beleza? Então, a partir desse gráfico aqui, talvez, pessoal, a gente consiga compreender um pouco mais como que funciona essas tomadas de decisões. Então, quando a gente estuda essa questão comportamental que a gente acabou de ver aqui, fica fácil entender o consumidor. Vamos tentar entender, pô, se eu estou lá no segmento de mercado onde o cara tem um estilo de vida um pouco mais livre, né, gosta de esportes radicais, tá, a idade dele chega a 50 anos, mas já mudou um pouco do senhor de 50 anos de hoje para os 50 anos de há 10, 20 anos atrás. Então, ele tem uma vida mais ativa. Então, eu começo a entender todas essas questões para moldar o meu perfil de comprador e criar produtos e serviços para atendê-lo. Legal? Vamos continuar então aí trocando os slides e vamos tentar entender, ó, um dos pontos, né, da nossa situação problema número 1, onde nós falamos o quê? Sobre os modelos mentais e sobre essa questão heurística. Legal? Então, quando nós falamos, vamos dizer assim, nesses modelos mentais, nós podemos defini-los, né, como nós percebemos, como nós sentimos e como nós interagimos no nosso cotidiano. Beleza? Então é pensar realmente quando a gente vai para o momento de compra, quando nós trabalhamos todas essas questões. Tá? Então a gente diz que é um padrão um pouco habitual, ou melhor, como que você se comporta, para a gente resumir, para ficar mais claro, quando você está no ponto, né, de compra? Como que você se comporta como um consumidor? É isso que a gente tem que tentar compreender. Esses modelos mentais, eles irão nos auxiliar aqui, ó, a mostrar como nossas regras de raciocínio e como tudo isso interfere no cotidiano. Tá? Existem pessoas, a gente sabe, né, que são muito mais organizadas do que outra. Então o raciocínio aqui, de certa forma, ele organiza nossos pensamentos. Diferente aqui um pouco dessa questão heurística, só para a gente situar, que são formas intuitivas que vão sofrer interferências pessoais pelo uso da emoção ou do feeling. Então a gente diz o seguinte, se eu tenho algo que vai me fazer pensar, né, que vai me fazer raciocinar, de outra forma eu tenho algo aqui, ó, que vai fazer com que eu haja pelo impulso.
Tá? Então, nós temos aqui duas formas e elas se comportam juntas, elas trabalham juntas. Uma na qual eu tenho um pensamento muito melhor e a outra relacionada aí a essa questão, né, do impulso. E aí, para a gente citar um pouquinho, continuando aqui essa questão do Kotler, né, falar um pouco dessa questão de percepção, nós podemos dizer o seguinte, ó, uma pessoa motivada, ela está pronta para agir. Como ela realmente é influenciada por sua percepção ou situação. E o Sr. Philip Kotler, considerado o pai do marketing moderno, ele relata o seguinte: a percepção é o processo pela qual uma pessoa seleciona, ela organiza e interpreta as informações para criar um quadro significativo do mundo, ou seja, como ela age, de que forma ela age no ponto de venda. O que nós temos que começar a analisar é que as percepções elas são totalmente diferentes de produtos, ou seja, você tem um produto muito bacana, ele é muito legal, muito funcional, mas para um determinado grupo de consumidores ele não tem significado nenhum, ou seja, ele não conseguiu encaixar, ele não conseguiu ter essa percepção relacionada ao mercado. Legal? Vamos trocar o slide aqui então, nós vamos para a nossa primeira situação, vamos tentar resolver aí a nossa primeira situação, problema, onde nós vimos aí, né, junto essa questão de trabalhar essa questão dos modelos mentais americanos. Então, o que a gente começa a ver aí? Ó? Já uma resposta, né, pensando junto com o professor Henry e o professor Everton, que nós chegamos à seguinte conclusão. Como que funciona o modelo mental do americano? Primeiro, né, eles são viciados em trabalho, são workaholics, a gente sabe disso. Eles gostam de comer fast food, principalmente essa questão mais gordurosa. São estressados, como a gente viu aqui, né? Segundo, são ligados às mídias digitais, eles gostam de informações, né, com frequência. E, por último, são altamente informados. Continuando ainda dentro dessa situação, problema, né? Vamos colocar aqui para a gente ver lá no quadro. Quais são as tomadas de decisão que a gente pode ter em relação a isso, então? Primeiro, pode-se trabalhar aqui a divulgação e a localização da franquia americana, que passa a ser um fator extremamente importante, pois se a franquia americana estiver próxima de outras lojas de comida, a sua chance de ter clientes é muito maior, ou seja, eu vou procurar um espaço, então, junto a esse mercado, né, uma praça que já esteja ligado a outras lojas de fast food para que possa criar aí um desejo de compra. Segundo aqui, ó, eu vou fazer uma adaptação desses produtos para porções maiores, porque eles gostam, a gente viu lá atrás, né, com recheios mais substanciais, eles gostam de comidas gordurosas. E terceiro aqui, ó, vou desenvolver e procurar uma pesquisa de mercado para conhecer o seu segmento com profundidade, ou seja, eu vou tentar entender quem é esse consumidor. E assim eu posso direcionar de uma maneira muito mais adequada as ferramentas de marketing para influenciar a escolha do produto. Tá? Então nós resolvemos aí essa situação problema 1, perfeito? Onde a gente viu aí tudo que dá para ser feito, entendemos um pouco essa questão do comportamento do consumidor e fizemos uma análise aí do mercado. Então vocês viram que uma coisa está completando a outra, uma aula está complementando a outra. Perfeito? Vamos então agora à nossa situação problema número 2. Vamos lá? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Muito bem, pessoal. Nós já terminamos toda essa questão da situação problema número 1. Vamos agora para a situação problema número 2. Vamos tentar entender aqui, então, no próximo slide, o que nós iremos trabalhar nessa situação problema número 2. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar, né, as culturas e as subculturas que irão influenciar a tomada de decisão. A gente vai verificar as estratégias locais e globais que podem ser sugeridas, né, nós vamos dar aqui sugestões junto com vocês, para a Casa do Pão de Queijo. Segundo aqui, ó, nós vamos elaborar uma tabela com itens referentes às culturas e subculturas de quem? Do pessoal de Nova York, ou seja, dos nova-iorquinos. Por quê? Porque nós estamos instalando a nossa empresa lá. É isso que tem que ser levado em consideração. Perfeito? Então, já para a gente começar a entender um pouquinho de tudo isso que nós iremos trabalhar, nós vamos entender um pouco, então, como funciona essa questão cultural. Tá? Só para a gente abrir um parênteses aqui, quando nós falamos em cultura dentro do marketing, é uma palavra que tem que ser levada muito em consideração. Tá? Por quê? Porque ela trabalha
de forma diferenciada. Então, quando nós falamos em necessidade, nós entendemos que são algo, ou é algo que é implícito dentro de cada um de nós seres humanos. Quando nós falamos desejo, que são os conceitos básicos do marketing, nós já começamos a pensar que são essas necessidades humanas, que elas são moldadas por características pessoais, lógico, de cada um de nós temos toda essa carga que nós levamos, mais as culturas. Tá? Então, a cultura dentro do marketing ela tem que ser muito bem observada, ela tem que ser muito analisada. Vamos imaginar, ó, nós estamos numa época agora na qual nós estamos vivenciando uma festa. É uma festa que tem um certo poder dentro do Brasil, né? Então, nós paramos mesmo. Então, essa questão cultural do carnaval é muito presente. E a mesma coisa, mais uma vez, a gente entender, talvez, a festa de São João no Nordeste, né? Ela tem um peso cultural muito forte. E nós, profissionais de mercado, nós temos que entender esse peso, perfeito, culturalmente falando, e tentar transformar isso em estratégias positivas para a minha empresa. Tá? Entender realmente como funciona esse comportamento dentro dessas épocas. Ok? Vamos tentar entender então aqui como funciona essa questão cultural. Então, existem aqui os fatores culturais. E esses fatores culturais aqui, ó, eles exercem a mais ampla e profunda influência sobre o comportamento do consumidor. Tá? Vamos pensar aqui, ó. Determinadas marcas que queiram, já que a gente está falando desse fator cultural, determinadas marcas que queiram investir aí talvez no carnaval. Vamos pegar essa época que a gente está vivenciando ou esse exemplo de cultura que é muito forte. Será que compensa realmente eu investir como marca? Será que eu não tenho que fazer uma análise ambiental se o meu consumidor ou não está preparado para receber as informações sobre o meu produto nessa época? Existe um fator muito interessante, só para a gente abrir como parênteses aqui, ó, fora do livro de vocês, né? Existe um camarote, vamos dizer assim, para a gente não falar nomes de empresa ou de cerveja, que patrocinava o Carnaval do Rio de Janeiro, né? E sempre patrocina, que era aquele carnaval, aquele camarote do número 1 e assim sucessivamente. Uma certa cerveja, concorrente dessa primeira aqui, resolveu patrocinar o Carnaval também do Rio de Janeiro. Tá? E aí eles chegaram, após todo o término, né, dos 4 dias, desfile, etc., fizeram uma pesquisa de mercado. E olha a importância da pesquisa. Para se perguntar qual era realmente a cerveja patrocinadora ou a que proporcionou para o consumidor, né, as melhores experiências junto ao Carnaval do Rio de Janeiro. E aí, pasmem pela resposta. Né? Não foi a cerveja que patrocinou o Carnaval, e sim a cerveja que patrocinou o camarote número 1. Então, olha como a gente tem que começar a pensar nesse fator cultural e como as marcas e produtos exercem, né, influências dentro desse caso. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, quando a gente fala em cultura, nós pensamos o quê? Que ela é determinante e fundamental para a gente entender os desejos e o comportamento de uma pessoa. Tá? Ela tem fator determinante. Então, conjuntos de valores, percepções, preferências, comportamentos adquiridos por meio de uma vida, seja ela familiar ou seja ela com outras instituições básicas. Ou seja, nós começamos dentro do nosso lar, tendo toda essa influência cultural, mas a partir do momento que a gente sai, nós temos as influências que são de outras instituições, seja elas de ensino, na qual você faz parte do cotidiano da sua vida, seja ela de trabalho, ou seja ela de relacionamentos. Tá? E temos também a questão da subcultura, que é a questão da nacionalidade, da religião, dos grupos raciais, né, de regiões geográficas. Então, a gente tem tudo isso influenciando. É a mesma coisa quando a gente faz em subcultura aqui, ó, citar um exemplo bem simples de uma grande empresa, né? Por exemplo, o McDonald's. O McDonald's, ele resolveu, e nós sabemos que o McDonald's trabalha com toda essa questão de alimentação, a questão da cadeia do fast food, já que a gente está falando do mercado americano. Né? E ele resolveu abrir, vamos dizer assim, o seu leque. Ele resolveu fazer mais ou menos o que a Casa do Pão de Queijo fez também. Só que ela resolveu o quê? Colocar o McDonald's na Índia. E chegando na Índia, ela teve um fator subcultural muito grande. Nós sabemos que lá a carne bovina ela não é consumida. A gente sabe disso. Por quê? Porque existe toda a questão da religião, tem toda a questão desse animal ser um animal sagrado e assim sucessivamente. E o McDonald's fez o quê? Vou continuar ou não a minha empreitada nesse país? Ele continuou. Né? Aí você deve estar se perguntando, mas espera, se não come carne bovina, como que ele fez um hambúrguer, etc. Né? Então ele mudou. Tá? Ele mudou o seu cardápio, ele começou, a vez de colocar as carnes bovinas, trocar essa carne por outro tipo de animal que é permitido pela religião, que é permitido pelo consumo dentro desse país. Tá? Então a gente consegue fazer, mas eu tenho que fazer o que quando eu analiso essas situações? Faça uma pesquisa de mercado,
tento entender a questão comportamental, analiso a cultura e a subcultura desses países e a partir desse momento eu introduzo o meu produto. Tá? E foi sucesso. E teve aí, né, grande procura. Perfeito? Continuando aí, então, trocando nossos slides, vamos tentar entender um pouco, né, dessa questão aí relacionada à nossa cápsula 2. Então, nós entendemos que as classes sociais são grupos, na verdade, que estão dentro desses fatores culturais. Então, todas as nossas sociedades, de forma, né, geral, elas trabalham essa questão da estratificação social. Ou seja, com o passar do tempo, independente, vamos dizer assim, da situação, ela sempre foi dividida por classes sociais. E a gente entende, né, que ela é dividida por questões de ocupação profissional, né? Nós também entendemos aqui que existe essa questão educacional, ela te dá essa, né, junção. Trabalhamos também, por exemplo, sobre essa questão de moradia. Então, a gente começa a criar esses parâmetros aí relacionados às classes sociais. Tá? Mas o que é então essa classe social? Então a gente diz que são divisões relativamente homogêneas, ou seja, de formas quase que iguais, principalmente duradouras, de uma sociedade, que são ordenadas hierarquicamente e cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos em comuns, tá? Similares. Ou seja, vamos pegar um exemplo aí. Se eu moro em determinada região, de determinada cidade, eu sei que aquela região pertence a determinada classe social. Né? Eu consigo entender também que se eu obter talvez essa questão de estudo, né, eu consigo ter uma diferencial, pertencer a uma classe talvez que eu não pertencia no passado. E aí a gente pode falar então que tudo isso que a gente mostrou, né, dessas questões de adaptação, educação, ocupação profissional, ela tem uma diferença perante o dinheiro. Então não é só a questão, quando nós falamos em classes sociais, pensar nessa questão aí relacionada ao financeiro. Ah, o cara tem X reais lá, ele pertence à classe A, X, à classe B, C e D, etc. Tá? Então aqui a gente vai dividir ele para essas classes sociais pensando em outros atributos. Perfeito? E aí sim, depois dessa pequena explanação aqui, nós começamos a entender então, ou resolver a nossa situação, problema do caso número 2. Vamos tentar entender aí e ver se bateu algumas informações no que a gente trabalhou. Vamos colocar então aqui, ó, a cultura e a subcultura dos nova-iorquinos, tá? Vamos para a câmera de documentos então, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre essa cultura através de um gráfico que nós fizemos aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, vamos enquadrar e vamos tentar entender um pouquinho. Então, como que funciona essa questão da cultura e da subcultura desse povo nova-iorquino, tá? Vamos lembrar, a gente está indo para um patamar, ou nós estamos indo para um país onde a gente não tem tantas informações. Então, vamos tentar entender aqui, ó. Como que é a cultura e a subcultura, né? Existe uma grande influência do comércio, né? E das finanças também. Tá? O povo nova-iorquino, ele gosta muito dessa questão cultural, ele gosta muito dessa questão da moda, são pessoas extremamente antenadas em relação a isso. E existe um entretenimento aqui, ó, mundial. A Broadway é um exemplo, perfeito? Então eles têm isso como uma questão cultural muito aflorada. Pensamos também aqui, ó, que Nova York é uma metrópole, tá? Com prédios altíssimos, nós vemos lá vários arranha-céus. Tá? Existe um elevado nível cultural, que a gente já falou dele no começo, diversidade artística e principalmente cultural. Tá? Então eles trabalham muito com essa questão. Okay? Existe um centro de negócios internacionais, beleza? Existe uma bolsa de valores lá fantástica, que define quase todos os negócios do mundo. O inverno, como ponto negativo, ele pode ser rigoroso. Tá? Mas como que eu vou tratar essa questão? E um ponto extremamente importante, eu acho que isso é válido, é a questão da cidade ser uma cidade globalizada. Nós encontramos aí várias, né, pessoas do mundo. Ela é cosmopolita, ou seja, ela está aberta, vamos dizer assim, aos novos costumes relacionados. Ou seja, ela busca novas e diferentes culturas para ela poder ser trabalhada. Então, com isso aqui, ó, nós já sabemos um pouco de informações sobre o povo de Nova York, tá? Que pode ser diferente talvez de outras cidades aí do mundo, ou outras cidades dentro talvez de Nova York, como São Francisco, que tem uma outra pegada, né? Um outro público totalmente diferente e assim sucessivamente. Então aqui nós conseguimos já pensar um pouquinho de como seria, né, essa cultura desse povo americano.
E o segundo, vamos colocar aqui no slide no quadro, né, para a gente tentar entender como que seria, então, essa questão aí, né, dessa tabelinha com os itens referentes aí à cultura e subcultura do povo de Nova York. Vamos aqui, ó. Então, através dessas informações que a gente tem, né, que a gente conheceu, nós poderíamos dizer que a Casa do Pão de Queijo, ela não precisará adaptar radicalmente os seus produtos. Ela deve fazer uma adaptação na quantidade oferecida para se alinhar com o perfil apressado dos consumidores americanos, tá? E consumir, lógico, eles gostam, por ser workaholics, eles gostam dessa comida rápida, com alto teor calórico e na oferta de molhos e acompanhamentos com os quais os nova-iorquinos estão mais familiarizados. Ou seja, eu fiz um estudo, sei do que eles gostam e acabo colocando produtos. Então aqui, ó, o consumidor americano não possui cultura que os impeçam aí de comer esse tipo de alimento, pois já é um público acostumado com variedade com as culturas diferentes na qual, né, a cidade lhe oferta. Então a gente conseguiu ver aqui que através do levantamento dessa questão cultural, nós conseguimos criar já algumas estratégias para a Casa do Pão de Queijo, dentro dessa situação problema 2. Tá? Vamos então agora trabalhar um pouquinho a nossa situação problema 3. Vamos lá? Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Muito bem, pessoal. Já resolvemos, então, a nossa situação problema número 2. Vamos propor um novo desafio aqui, que será a nossa situação problema 3. Vamos para o slide ali, vamos tentar entender, né? Nessa situação problema 3, o que a gente vai tentar entender? Ó? Nós vamos verificar aqui em qual fase de estilo de vida, né? Ou vamos trocar o estilo aqui também, ó, pelo ciclo, ok? De vida na qual estão os nossos consumidores e vamos tentar aqui entender, né, e desenvolver um gráfico agrupando os diferentes estilos de vida baseados aí em idades, ok? O que a gente tem que começar a entender é que a gente, quando trabalha essa questão do estilo de vida ou do ciclo de vida, nós temos que tentar entender que ele vai ficar muito parecido, ele vai ser muito igual ao padrão de consumo de determinadas pessoas. Tá? Então, a partir do momento que a gente começa a entender essas questões, nós sabemos que determinadas idades consomem produtos vinculados a essa idade, diferentes talvez de produtos que eles tenham consumido no passado. Vamos esquecer um pouco essa questão de marca, tá? São produtos mesmos. Eu vou dar, talvez, preferências por determinado produto que talvez eu não compraria por uma série de fatores, né, no passado. Tá? E que agora eu quero começar a consumir. Mas o que a gente tem que começar a entender antes de chegar nesse estilo, nesse ciclo? O marketing ele não trabalha o comportamento do consumidor de forma única. Então a gente começa a entender que o comportamento do consumidor ele não é uma ciência exclusiva pro profissional de marketing, tá? Existem outras ciências na qual o profissional de marketing ou o estudo de marketing, ou a ciência melhor de marketing, buscou informações e agregou para se trabalhar o comportamento do consumidor. E eu vou apresentar para vocês aqui, ó, um gráfico para a gente tentar entender quais são as ciências que estão envolvidas juntos ao comportamento do consumidor. Vamos lá? Então o que nós temos aqui, ó? A primeira que a gente diz é a questão da semiótica, né? Onde existe um estudo aqui, ó, dos símbolos e dos seus significados. Vamos pegar um exemplo básico, né? A gente acabou de falar de uma empresa aqui que quis buscar, né, o seu mercado na Índia, que é o McDonald's. Então, só aquele M do McDonald's a gente já consegue fazer toda essa questão de ligamento, né, de sinais. Então, através daquele sinal eu consigo ligar a imagem da empresa. Outra aqui, ó, ciência, que é a antropologia cultural, tá? Como que ela contribui, né? Ela estuda aqui, ó, a cultura de grupos, ou a cultura da sociedade, a influência dessas culturas no indivíduo, né? Eu acho que a principal, dentro de todos os contextos aqui, é a psicologia, beleza? Ela estuda o que? O comportamento realmente do indivíduo e do grupo, tá? Outra aqui, ó, a sociologia, que vai entender o homem na sociedade, como ele trabalha, de que forma ele é aceito ou não.
Um fator importantíssimo para o marketing, né? Onde o senhor Felipe Kotler saiu e outros estudiosos, né? Dizem que o marketing teve uma influência muito grande da economia. São fatores que vão regulamentar o mercado, né? Quais são as variações da procura, da demanda, como que está a renda, como que são trabalhados os preços relacionados aos consumidores. Outra aqui é a psicologia tradicional, né? Fenômenos psíquicos de comportamento dos indivíduos, ok? E por último aqui, ó, a disciplina na qual nós estamos estudando, a ciência na qual nós estamos envolvidos nesse encontro, que é o marketing, que pensa realmente aqui, ó, em relação da troca entre o consumidor e o mercado. Abrindo um pouco mais esse parênteses, né, pensando nessa questão de troca da seguinte forma: eu oferto produtos e serviços e o meu consumidor oferta aqui a sua satisfação. Então, a partir do momento que ele fica satisfeito com o meu produto, ele busca, vamos dizer assim, novas formas ou novas pessoas, e isso atrai mais consumidores para a minha empresa. Então, se nós formos pensar, né, nessa questão de estudo do comportamento do consumidor, nós iremos fazer uma junção de todos esses elementos para buscar aqui, ó, o entendimento do meu consumidor, entender realmente essa questão comportamental, ok? E aí, agora, talvez, se a gente vinculasse novamente esse quadro, fica muito fácil compreender, né, que todos esses fatores que nós vimos, né, nos slides anteriores, eles nos dirigem aqui a um comportamento de compra, a entender realmente como pensa, como age, de que forma age, como age, o que ele pensa, o que ele deixa de pensar, que é o nosso comprador. Então é isso que nós temos que começar a entender, é isso que nós temos que começar a compreender. O marketing não é sozinho, ele não vai trabalhar sozinho, ele vai pegar várias vertentes para que possa trabalhar assim uma nova ideia para tentar entender toda essa questão comportamental. Ok? Então, já que a gente entendeu de onde vem, como trabalha, etc., vamos tentar entender um pouco essa questão do ciclo de vida dos nossos consumidores. Vamos colocar no quadro aqui e a gente vai tentar entender através de uma tabela como que funciona todo esse processo, né? Quais são as características de cada faixa etária, quais são realmente os produtos que interessam a esse grupo e assim sucessivamente. O que é relevante aqui para a gente começar a pensar é que existe aqui um gap, né, de uma idade para outra. Perfeito? Então, isso aqui às vezes não influencia muito. Então, a gente está agrupando, vamos dizer assim, colocando alguns grupos para que a gente possa entender como essas pessoas avançam de forma comportamental. Como cada grupo aqui, ó, trabalha ou gosta ou busca produtos diferentes, tá? Vamos tentar colocar aqui então. A primeira infância, nós temos aí um grupo de faixa etária de 0 a 5 anos. Então, eles têm o quê? Dependência total dos pais. Ele não tem poder de compra. Tá? Ele não consegue comprar. Então, ele tem o desenvolvimento dos ossos, dos músculos, né? O uso da locomoção, tem propensão para acidentes e doenças, né? Vamos dizer assim. É muito egocêntrico, a gente sabe como as crianças são. Eles dormem muito, né? Acompanham os pais na compra. E aí, dependendo da situação, ele tem uma tomada de decisão muito grande. Então, a gente sempre relata o seguinte: criança tem poder de compra? Não, ele não tem poder de compra. Tá? Porque ele não tem dinheiro, mas ele tem um poder de decisão fortíssimo. Ele sabe o que ele deseja. Tá? Então, quais são os produtos aqui para esse grupo? Alimentos para bebês, berço, roupa, creche, serviços pediátricos, vaporizadores de quarto, cereais, né, para começar bem o dia, bala, brinquedo, livro infantil e assim sucessivamente. Tá? Vamos pegar aqui, ó, um outro grupo que é o início da adolescência, de 13 a 15, tem como característica a puberdade, passagem do grupo de referência, que era da família, ó, que foi no passado, que hoje são os colegas da sociedade, ele está sendo inserido. Tem o início de preocupação com a aparência física, desejo mais independente, né, na transição iniciada para a vida adulta. O que eles gostam de comer aqui, ó, de comprar, desculpa? Comida pouco saudável, olha aí, os fast food têm uma certa, né, diferenciação, livros de aventura ou ficção científica, cinemas, DVDs, CDs, vídeos, roupas, hobbies diferenciados. As meninas buscam muito essa questão dos cosméticos e aí tem a questão do artigo de limpeza pessoal. Tá? Vamos trocar de grupo só para a gente entender mais um pouquinho. Vamos colocar mais uns aqui, ó. Tem os jovens solteiros, né, de faixa etária 19 a 24. Olha o gap aqui também mais uma vez, né? Esse ato. O que acontece nesses jovens solteiros aqui? Eles estão começando a ingressar no mercado de trabalho, tá? Em base integral. Então, eles trabalham já um período aí quase que diário, né? Desculpa, manhã e tarde. Começam a buscar aí a sua faculdade, permanecem em alto interesse pela aparência pessoal, mas, né, começam a namorar já alguns, vários graus de independência e diminui muito a sua atividade esportiva.
o que eles começam a comprar? Automóveis, roupas, gostam de boates, buscam viagens, artigos relacionados aí, né, a academias, cabeleireiros, salões de beleza, comida rápida, né, e fácil de preparar. Aí a gente busca aqui um novo grupo de consumidores com uma faixa etária de 35 a 44 anos, que já nós chamamos da idade adulta, que é a meia-idade casado com filhos. Ó, outra segmentação de mercado aqui, ó. O que acontece nessa faixa? O tamanho da família aqui, em seu pico, ele já está alto, ou seja, a pessoa já tem um filho, 2. Esses filhos aqui nessa idade já começam a buscar as escolas. Então, ele tem uma consciência junto à segurança. Então, ele pensa na segurança da família. Muito tempo nos cuidados de casa, isso é fato. A carreira do marido tem uma ascensão muito grande, porque ele é o provedor. E existem passeios aí de automóveis junto com essa família. Produtos aqui, ó, reposição dos bens duráveis, vamos imaginar que ele já tem aí um certo tempo de casamento e esses bens duráveis começam a se desgastar ou ser substituídos pela tecnologia, tá? Pensa em seguro, ele pensa em livro, ele pensa em equipamento de esporte, né, que ele está voltando a se preocupar com essa questão já física, pensa nessas questões já de mobília, seja para o ambiente interno ou externo, e pensa também essa questão de presentear as pessoas. Por quê? Porque ele já tem uma certa estabilidade financeira. Então, ele já pode, vamos dizer assim, ter essa preocupação ou já começa a trabalhar todo esse vínculo. Tá? E, por último, aqui, ó, dentro desse ciclo de vida de famílias, nós temos já uma idade de 45 a 54, pensamos nesse gap aqui também, e aí nós temos o consumidor de mais de 65. Quando nós falamos de 45 a 54, nós estamos falando de uma idade madura, né? Fase adulta já posterior. O que acontece nessa fase? Ó? Os filhos deixam o lar, né? A aparência física começa a se alterar. Aumenta a preocupação com a aparência, em determinados casos, maiores cuidados com a saúde, isso é fato, serviço à comunidade, porque ele já fez algo muito, ele precisa de mudar alguma coisa no seu cotidiano, né? Atividade relacionada a certos esportes ou certas sensações vinculadas à coragem vai diminuir e ele pensa muito mais nessa questão de amigos, tá? Porque os filhos já começaram a buscar sua vida independente. O que acontece no consumo aqui, ó? Roupas, férias, serviços ligados ao lazer, alimento, também tem essa questão de presentes e começa a aparecer aqui, ó, algo que nós não vimos antes, que é a assistência médica pessoal, que talvez foi trabalhado lá nas idades iniciais, né, de 0 a 5, mas que se volta a aparecer aqui nessa faixa etária. Tá? E por último, aqui nós temos a questão dos aposentados, mais 65 anos, a aparência física aqui continua no seu declínio, a capacidade mental e de saúde pode diminuir, mas a gente diz aqui que é algo relativo, né? Que existem pessoas aí com mais de 65 anos que estão em plena atividade, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Ainda mais na nossa geração, que talvez a gente passe por isso de uma forma muito mais tranquila. Existe aqui, ó, o comportamento egocêntrico, né? Que ele já volta a pensar nele mesmo e voltado para o corpo e para o lar, ou seja, ele não está pensando muito mais na sociedade, talvez como ele pensou numa outra, e agora ele começa a pensar em si mesmo. E se ele começa a pensar em si mesmo, ele começa a comprar produtos vinculados a ele mesmo, como o uso de remédios, alimentos dietéticos, por exemplo, né? Assistência de enfermagem, dependendo do caso, comunidades para idosos, também depende da situação, né? Alguns buscam essa questão do asilo, férias, serviços domésticos, porque ele já não tem toda aquela vitalidade para fazer todo o serviço que ele fazia no passado, produtos para dentaduras, a gente vê muito comercial relacionado a isso hoje no mercado, e por que não pensar dentro dessa questão aí dos aparelhos auditivos. Então, o que a gente acabou de ver aqui, pessoal? Nós relatamos que em determinadas fases do ciclo de vida que a gente tem, nós temos aí o quê? Determinadas formas de consumo, ou seja, nós passamos e entendemos como funciona todo esse questionamento e a partir desse momento nós consumimos produtos diferentes, tá? E você reparou ali, se eu dava importância talvez na minha fase jovem para determinadas formas, né, como fast food, por exemplo, comidas rápidas, estou falando pessoalmente, hoje, quando eu já estou naquela fase dos 41, 42, eu já estou pensando numa coisa um pouco diferenciada. Né? Eu quero alimentos mais saudáveis, alimentos que eu possa produzir para desvincular um pouco essa questão do alimento, né, industrializado. Mas são pensamentos que nós temos em relação a toda essa questão. Tá? Então, a gente muda um pouco a forma de pensar. Legal? E aí a gente vai tentar resolver essa situação, problema número 3, colocando no quadro aqui algumas situações. Vamos lá? Opa, perdão, vou voltar um pouquinho.
né, essas respostas. Então, o que nós propomos aí em relação à situação problema número 3? Tá? Para que você aqui verificasse qual dos estilos de vida, né, ou qual fase do estilo de vida estão os consumidores de Nova York, e desenvolvesse um gráfico apontando um pouco dessas questões. Então, a gente começou a pensar, analisar esse tipo de resposta aqui, ó. O que acontece, né? Se nós realizássemos uma pesquisa de mercado, nós iríamos verificar que 60% dos nossos entrevistados, vamos colocar assim, ó, essa fase aqui, tá, estão entre 22 e 60 anos. Tá? 25% aqui, ó, estão nessa fase de 15 a 21. E, lógico, os restantes 15% que nós não devemos abandonar, acima aí de 60 anos. Então, essa é uma pesquisa de mercado. Então, eu sei que meu público-alvo está vinculado de 20 a 60 anos. Então, eu estou trabalhando com aquelas faixas de consumo que a gente acabou de ver. Então, o que acontece aqui? Ó? Eles vão possuir mais tempo livre, pensando nessa faixa etária. Estão, em sua maioria, em universidades, pelo fato de estar 22 anos ali. Desejam explorar novas aventuras mundo afora. Ou seja, o espírito aventureiro está muito aflorado. Dão muita atenção para a opinião dos amigos. Tá? Dentro da outra classe, eles não possuem tanto tempo livre, pois estão presos aos seus trabalhos diários, eles escutam a opinião dos familiares, olha lá, ó, a gente está trabalhando com 22 e 60, preocupe-se com o sustento de suas famílias, possuem mais obrigações, ou seja, trabalham mais. E por último aqui, ó, existe uma crescente elevação da qualidade de vida, a pessoa está quase se aposentando. E a gente sabe que estudos relacionados aos remédios e das tecnologias facilitam aí várias atividades diárias da vida dos seres humanos. Além disso, sempre dão muito conselhos, né, e também escutam a opinião aí dos seus familiares. Então, a gente buscou aqui, ó, algumas informações correlacionadas, né, a essa situação problema número 3. Perfeito? Então, pessoal, nós estamos aí já 3 situações na qual nós conseguimos resolver e nós vamos partir aí para uma 4ª situação problema. Vamos lá? Até agora vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Muito bem, pessoal. Então, o que nós colocamos, ou vamos colocar um pouquinho nessa situação problema número 4? Vamos tentar entender aqui um pouquinho da internet. Como a internet funciona, ou como ela influencia hoje a questão comportamental. Vamos colocar aqui no slide, então, né, quais são as nossas situações problemas número 4. Né? Primeiro, nós vamos tentar checar o comportamento dos consumidores com a interferência da internet e das mídias sociais. E segundo aqui, ó, vamos tentar elaborar um relatório apontando a influência das mídias sociais e da internet dentro dessa questão comportamental. Né? Então vamos tentar entender um pouquinho como que funciona essa questão da internet. A internet ela teve um ápice, vamos dizer assim, né? A partir da década de 90, ali, finalzinho da década de 90, principalmente no Brasil, comecinho desse novo século. Então o que a gente teve? Nós mudamos os nossos hábitos. Essa que é a grande verdade. Então, nós mudamos os hábitos na qual nós buscamos informações, nós mudamos os hábitos, vamos dizer assim, de como nós compramos os nossos produtos, nós mudamos os hábitos de como nós relacionamos com pessoas. Tá? E se a gente for voltar um pouquinho no tempo, e aí eu vou colocar um exemplo pessoal, fora do livro de vocês aí, né, desse material de aprendizagem, quando eu fiz marketing, isso eu me formei no finalzinho ali, ó, do início dos anos 2000, né? Formei em 2001, entrei em 98 na graduação. Os meus professores, eles explicavam muito essa questão do enclausuramento, tá? Mas eu acho que com o advento, né, com a entrada da internet, hoje essa palavra enclausuramento, ela fica muito mais clara para eu como professor, que na época a gente não compreendia muito bem. Né? Então, o que falava essa tendência de mercado, quando a gente falava do enclausuramento? Eles sempre relatavam o seguinte, já haviam estudos na qual o consumidor, ou nós, pessoas, né, os seres humanos, iriam ficar enclausurados em suas residências. Tá? Aí ele falava assim, que nós iríamos conseguir fazer compras, nós iríamos conseguir, né,
trabalhar, nós iríamos conseguir ter relacionamentos, ou seja, nós iríamos viver uma vida que a gente vivia fora, enclausurada. Aí você ficava sem compreender, falava, mas como isso vai acontecer, né? E com a entrada da internet forte, né, que mudou toda essa questão do hábito, hoje eu compreendo muito o que foi dito no passado como tendência de mercado, tá? Então a internet já era estudo, foi responsável por essa mudança nos hábitos, tá? Então a gente faz tudo hoje. Eu não preciso ter mais, né, um relacionamento com uma pessoa muito próxima. Eu posso relacionar com essa pessoa em qualquer lugar do mundo. Né? Eu tenho hoje negócios, não com o meu vizinho, eu posso ter negócios, financeiramente falando, com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Tá? Então a internet ela veio com essa questão do estreitamento. Ela me ajudou a estreitar, vamos dizer assim, vínculos, né, barreiras, ela quebrou essa questão. A internet é algo novo? Não. Né? A internet foi criada na década de 60 como estratégia militar americana, onde eles conseguiam fazer comunicação sem que as pessoas pudessem buscar as informações. Lógico, com o passar do tempo, as empresas privadas começaram a buscar essas informações, começaram a desenvolver toda essa questão de tecnologia e soltaram isso para o mercado. Tá? Então a gente tem aí mais 50 anos de internet, tendo um ápice nesses 10, 12 anos. Isso é interessante. Então nós, profissionais de mercado, temos que começar a entender como que funciona essa questão de comportamento. Né? E se a gente fosse, talvez, colocar dentro daquele gráfico de estilo de vida que a gente acabou de ver, você começa a entender que a internet pode ser que seja presente em todas as fases. Ah, mas o fulano de 60, ele usa. Ele vai utilizar a tecnologia a seu favor. Ah, mas ele não conversa. Conversa, porque eu conheço pessoas que usam o WhatsApp, né, com mais de 65 anos, muito mais do que muito jovem. Então, a gente tem tudo isso que a gente tem que começar a entender. Lógico, né? Mais uma vez, a pesquisa de mercado aqui tem uma certa influência. Você não vai, talvez, direcionar todos os seus esforços para a internet, sendo que talvez a parcela ou o público que você queira atingir, né, não está buscando informação lá na rede. Então é isso que a gente tem que começar a entender, isso que a gente tem que começar a compreender. Vamos colocar no quadro aqui, ó, um infográfico, só para a gente entender como que vai funcionar toda essa questão da situação problema. Então o que a gente tem aqui? Ó, duas formas, né, onde a internet ela está no centro. Então falando mercadologicamente falando, tá? Pensando aqui no mercado, existem investimentos aqui, ó, empresariais, que em 2016, ficaram na casa de 10,4 bilhões, tá? Vamos falar um pouco do Brasil aqui, ó. Nós, brasileiros, nós somos o terceiro país em compartilhamento de informações nas mídias sociais, tá? Outra informação mercadológica, o empoderamento dos consumidores. Nós conseguimos entender que os consumidores eles têm poder hoje. Poder do quê? Financeiro? Não só financeiro, tá? Mas poder do quê? Poder de entendimento, poder de buscar informações, poder de se comunicar de uma forma muito mais rápida. Ok? Outra aqui, ó, nós buscamos informações e avaliamos alternativas para compra. Tá? Agora, se a gente fala um pouquinho de consumidores, mudamos os nossos hábitos? Opa, lógico que mudou. Você não assiste mais televisão na frente de um televisor, de um aparelho. Você assiste televisão em qualquer lugar. Né? Você busca um rádio em qualquer lugar. Você conversa com as pessoas em qualquer lugar. Tá? Hoje existe fronteira? Não existe mais fronteira. A internet rompeu essas barreiras, né, de fronteira. Então não tem mais onde estamos. Né? Qualquer lugar do mundo está dentro do seu computador, se você quiser. Outra aqui, ó, a mobilidade, né, e interatividade. O mobile hoje, o celular, como a gente chama, te proporciona todos esses quesitos. E por último aqui, ó, nós temos a informação e a interação. Né? Como a gente falou lá no comecinho da aula. Hoje você não precisa, por exemplo, simplesmente buscar informações em determinados locais. Você está no ponto de venda, automaticamente você consegue buscar informações sobre o produto ou serviço que está sendo comercializado ali na sua frente. Né? Isso é super interessante para a gente pensar. Dentro dessa questão de hábitos também, a gente começou a entender que através, né, da internet, nós mudamos um pouco a forma de comunicar. Então eu consigo hoje responder e trabalhar no meu tempo. Tá? Então eu não sou mais incomodado. Por exemplo, quando você liga para uma pessoa, ela é obrigada a te atender. Né? Agora, quando você manda um WhatsApp, ou melhor, né, ela é obrigada a te responder naquele momento que você deseja. Quando nós mandamos o WhatsApp, quando nós mandamos um e-mail, quando nós nos comunicamos por essas mídias sociais, eu respondo na hora que eu quero. Eu ganhei uma certa independência.
Tá? Você me mandou um e-mail, eu olho lá o título e falo, putz, é interessante, vou responder agora. Não, não é agora não vou responder não, tá? Então eu mando, ok? E ela quebrou algumas barreiras. Então, a pessoa para trabalhar, vamos pegar um exemplo simples, o WhatsApp, por exemplo, ela não precisa ser alfabetizada, ela não precisa digitar lá, né? Ela aperta aquele botãozinho de microfone e ela conversa com você. Então, olha como a gente quebrou algumas barreiras que existiam no passado, né? Principalmente essa questão da barreira de comunicação. Existe diferença entre as mídias sociais e redes sociais? Existem, tá? Quando a gente fala em redes sociais, vamos dizer assim, nós estamos pensando num grupo de consumidores, comportamento lá, que tem pensamentos iguais, vamos dizer assim. Por isso que você acopla, coloca, traz quem você quer, né? E quando a gente fala em mídias sociais, nós estamos falando nas formas existentes dentro do mercado. Tá? Se a gente fosse procurar aqui, acho que deixo para vocês buscarem como uma forma de curiosidade, um mapa de mídia social existente no mundo. É fantástico, né? Talvez a gente sempre pense nas mesmas, Facebook, Twitter, né? Instagram, LinkedIn para trabalho, YouTube para pegar vídeo e assim sucessivamente, mas esses são só as principais. Existem muitas coisas no mercado na qual nós podemos utilizar como profissionais de mercado. Beleza? Então vale aí a dica. Ok? Vamos resolver então aí a nossa situação, problema número 4. Vamos colocar aqui no quadro e vamos tentar entender, né? O que a gente trabalhou nessa situação, problema número 4, o que foi pedido, né, para vocês aí pensarem juntos. Primeiro, né, a gente ia checar o comportamento dos consumidores com a interferência da internet e as mídias sociais. E outra, a gente ia tentar elaborar um relatório aí apontando a influência das mídias sociais e da internet no comportamento aí do consumidor. Ok? Então nós chegamos à seguinte conclusão aqui, baseado nos livros, no material que você possui. A internet junto aos seus usuários. Existe uma interação com mais empresas, isso é fato, a gente consegue fazer todo esse questionamento, né? Nós buscamos informações e interação, tá? A gente interage com outros grupos de consumidores, tenho acesso aos dados que estão muito mais distantes, que eu não tinha no passado, agrupamento de pessoas com culturas e subculturas semelhantes, iguais. Olha o site de relacionamento aqui, ó. Se você não tem afinidade com qual grupo, se você não curte determinadas coisas existentes. Pensa na mobilidade e interatividade. Emitem as suas opiniões, muito maior, né? Hoje a gente já não tem mais aquela barreira da inibição, eu coloco lá na internet e acabou. Influenciam outras pessoas com as suas opiniões. E aqui, ó, conversam e compartilham informações. Ele é extremamente colaborativo, participa das estratégias da empresa, isso é fato, dá opinião, né? Reclame Aqui é um exemplo clássico. Empoderados pela internet, exigem das empresas transparência, qualidade, principalmente aqui preço justo e não abusivo, como era praticado no passado. Tá? Colocando aqui, ó, uma outra situação para as empresas, para a gente fechar essa situação, problema número 4. O que nós temos aqui? Ó? Ela tem facilidade de relacionamento com o seu público, ou seja, eu consigo trabalhar, né, essa interação, fica muito mais fácil eu criar canais de comunicação, pensando que o meu consumidor aqui, principalmente como consumidor americano, ele tem acesso a essa mobilidade, né, essa informação. Hoje existem investimentos na casa aqui, ó, de 10,4 bilhões, como a gente viu no passado. Precisam se adaptar para que consigam aí obter vantagens competitivas frente a seus concorrentes, né? Talvez buscar algo inovador, buscar promoções novas vinculadas à internet. Empresas aqui, ó, de diversos setores e tamanhos ganham espaço hoje na mídia e automaticamente, né, ela trabalha com custo baixo, já que a mídia digital não existe muito investimento, ou investimento tão alto se a gente comparar com outros meios de comunicação existentes no mercado, principalmente a televisão. Então eu consigo fazer aqui, ó, algo diferenciado. Podem consultar quais são as preferências, os hábitos dos seus consumidores, aprimorando seus serviços. Então a gente diz aqui, ó, que a internet é uma fonte de pesquisa aí fantástica, né? Exemplos, se você entrar no Facebook de uma pessoa, você sabe todas as informações relacionadas a ela, você consegue buscar essa informação através, vamos dizer assim, ó, do simples fato do que ela está postando, do que ela está curtindo, do que ela gosta. Tá? Então a gente tem essa fonte de pesquisa. E hoje você descobre novas formas de comunicação com uma linguagem muito mais adequada aí para esse tipo de público na qual você está se relacionando. Então a gente percebeu aí que existe, né, toda essa questão correlacionada à internet, que dá para se trabalhar. É uma ferramenta ampla, que dá para a gente fazer muitas coisas bacanas, né? E eu gosto muito de trabalhar a internet
como fonte de pesquisa. Você pega as mídias sociais, tem muita informação. E aí você consegue, talvez, pegar empresas pequenas e transformar essas empresas pequenas em grandes empresas conceituadas no mercado. Né? Um exemplo clássico, falando mais uma vez do mercado americano, que já está entrando no mercado brasileiro, é as empresas que vendem aparelhos de barbear. Né? Ela entrou em concorrência com a Gillette, mas ela faz o quê? Ela cria planos para você que você possa receber lá, por exemplo, uma lâmina, um negocinho para sua barba e assim sucessivamente, coisas que empresas grandes talvez criem, mas não tem essa afinidade aqui, como a gente falou na questão da comunicação, uma afinidade muito mais próxima com o seu consumidor. E é isso que a gente pensa hoje na internet. Né? A gente consegue fazer essa ligação, a gente consegue buscar essas informações e se aproximar. E além de se aproximar, acho que é o mais interessante, se comunicar com o meu consumidor de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais dinâmica, diferente dos outros canais tradicionais a qual a gente estava habituado. Tá? Então é isso que a gente tem que começar a levar em consideração. Perfeito? E aí sim, né? Vamos para a nossa última cápsula, que é a cápsula número 5, para que a gente possa entender um pouquinho do que está acontecendo na aula nesse momento. Vamos lá? Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Muito bem, pessoal. Então, nós chegamos aqui à nossa reta final, né, desse nosso segundo encontro. Já vou pedir para que vocês mandem as suas dúvidas, os seus questionamentos, para que a gente possa discutir um pouquinho mais relacionado a essa questão comportamental. Antes, vamos deixar aqui, um desafio para vocês, né? Vamos colocar aqui o nosso slide para que vocês possam pensar, para que vocês possam analisar um pouquinho e fazer, né, uma pesquisa. Eu deixei um link aqui, eu acho que todo mundo tem acesso, todo mundo consegue enxergar aí de uma forma bem tranquila, né? É um link no YouTube, é um videozinho, peço que vocês assistam esse vídeo até essa questão aí do tempo, né, 2:29, e aí ele vai falar o quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Big Data. Né? O que acontece nessa questão do Big Data, acho que a gente falou um pouquinho dentro dessa questão da internet, ou Big Data, como você queira chamar. Né? Então, quando a gente fala nessa questão aqui, nós estamos pensando em informações vinculadas com alta, vamos dizer assim, rotatividade. Tá? Informações rápidas, com a velocidade gigantesca. Beleza? E essa velocidade aqui de informações ajuda a gente a construir aí, perfis e interação com os nossos consumidores. O que a gente tem que levar em consideração é que esse tipo de informação ou tipo de questão relacionada ao Big Data, ela vai trabalhar aqui com uma plataforminha chamada de 5Vs, né? Que é o quê? Velocidade. Olha que interessante isso, né? Só para criar um pouquinho mais a curiosidade de vocês, aguçar um pouco mais. Tem o segundo V aqui, que é o volume de informação, ou seja, eu tenho velocidade na busca das informações, tenho um grande volume de informação, informações variadas. Né? Tem o quarto V aqui, que ele vai falar sobre a velocidade, a gente já falou, né? A variedade da informação. E por último aqui a questão do valor. Tá? Acho que eu pulei um aqui, né? Então a gente trabalha com essas questões. Velocidade, volume, variedade e valor. Desculpa, são 4, não 5. Beleza? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Se a gente fazer toda essa junção todos esses elementos, a gente consegue aí ter várias buscas de informação. Ou seja, eu faço essa junção de informações, trabalho eles de forma coesa, de forma correta. Isso faz o quê? Isso me ajuda na construção aí do comportamento do consumidor, para que ele possa, vamos dizer assim, buscar, ou eu possa buscar informações rápidas e criar estratégias de mercado eficientes para me ajudar dentro do meu cotidiano. Beleza? Pessoal, vamos colocar então já um momento de perguntas, né? Espero que vocês mandem as suas dúvidas para que a gente possa discutir hoje um pouquinho mais com o tempo, para que nós possamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão do comportamento do consumidor. Eu vou dar um tempinho aqui, né? Vou lá conversar com a Emília um pouco para ver o que a gente pode solucionar aí de dificuldade com vocês e já volto para respondê-las, ok?
Pessoal, voltamos aqui. Já vamos responder, né, um questionamento que apareceu em relação aos 5V. São 5, tá? É que eu não entendi minha letra, eu me confundi um pouco. Mas é volume, velocidade, variedade, veracidade. Ou seja, a questão das informações, do seu cunho, vamos dizer assim, se é verdadeiro ou não. E por último, o valor. Beleza? Então são os 5. Tá? Desculpa aí a falha. Vamos responder algumas questões aqui. Ó. Os alunos de Petrópolis, obrigado aí pela participação. Pergunta o seguinte: Regioli, a pesquisa de mercado deve ser feita em quanto tempo antes de lançar o produto? Ou ela deve ser feita após o produto estar no mercado consumidor? Poderia nos explicar? Sim, né? Eu acho que a pesquisa de mercado ela tem que ser feita antes, com o tempo ali, vamos colocar talvez, né, antes de todas as suas ideias, ou melhor, quando as suas ideias estão sendo postas em prática, né, lógico, você não vai falar tudo, mas você faz uma pesquisa de mercado ali para tentar entender se vai ter aceitação ou não desse produto. Você não construiu ele ainda, tá? Você não definiu ainda tudo, você só está buscando essa ideia no mercado. Por que você vai fazer isso? Para que ver se realmente esse produto vai ser aceito ou não pelos seus consumidores, tá? Ela tem que ser realizada depois? Sim. Né? Para ver se o seu consumidor gostou, a hora que o produto estiver sendo lançado no mercado, para ver se existe alguma alteração para ser feita ou não. Então, a pesquisa de mercado, pessoal, ela vai fazer parte do cotidiano do produto. Né? Às vezes está lá o pessoal reclamando do produto, você não está entendendo o porquê. Vamos lá perguntar o porquê que está acontecendo. Quais são as falhas que você enxerga no meu produto? E aí sim ele vai continuar a te falar, tá? Então a gente diz sempre, pesquisa é antes, durante e depois. Tá? Então não existe um tempo certo, ela tem que ser aplicada. Beleza? O pessoal aqui também respondendo, né, perguntando, o pessoal do Paraná diz o seguinte: a faixa etária de jovens solteiros não seria 19 a 34 ou falta um campo de pessoas 25 a 34? Na verdade ali, pessoal, eles dão esses gaps, né? E quando a gente fala em gap, a gente fala nesses buracos que existem. Então, como a gente trabalha com autores, e são pesquisas também voltadas, né, de nível global, eles dão esses intervalos, tá? E é normal, tá certo da forma que a gente passou aqui, tá? Tá certo da forma que a gente mostrou aqui para vocês. Beleza? E aí vai uma dica aí, ó, pessoal, que o pessoal do Rio Grande do Sul passou, quando a gente falou das mídias sociais, eu acho que a Emília vai colocar ali de novo para vocês, mas eles colocaram ali, né, um link para que vocês possam buscar as 10 maiores mídias sociais ou redes sociais que estão vinculadas aí no mundo. Valeu aí, pessoal do Rio Grande do Sul, pela dica, né, desse site aí da OficinaNet, beleza? E aí sim, pessoal, nós encerramos então o nosso encontro de hoje. Eu vou deixar vocês aí, então, com um vídeo de encerramento e nós nos encontramos na nossa próxima teleaula. Pensando o quê? Pensem muito nessa questão da pré-aula, porque nós possamos discutir os assuntos que serão trabalhados na aula que vem. Um forte abraço e até a próxima. Estudar o comportamento do consumidor é buscar entender as pessoas em seus papéis de clientes. Saber o que eles compram, como realizam os pagamentos e quais suas experiências com os produtos é fundamental para guiar o planejamento de marketing e as estratégias empresariais. São muitos fatores que influenciam a tomada de decisão. Entre eles, podemos destacar alguns: a percepção individual, a aprendizagem e a memória, a motivação e os valores, a personalidade e o estilo de vida, tomadas de decisão domésticas, a renda e a classe social, e os aspectos étnicos, religiosos e de idade. Duas ferramentas que podem ajudar a entender melhor esse processo de escolha são os modelos mentais e a heurística. Os chamados modelos mentais buscam descrever o modo de funcionamento da atividade intelectual para explicar o que motiva as pessoas a consumir determinado produto ou serviço. Esses modelos definem como percebemos, sentimos e interagimos, apontando nossas regras de raciocínio. Já a heurística é um processo utilizado para driblar a complexidade da tomada de decisão e faz uso da intuição e da emoção, ignorando as leis da probabilidade e da estatística. As empresas precisam estar sempre atentas às necessidades dos clientes, e essas necessidades podem sofrer influências de diferentes aspectos culturais aos quais os consumidores estão expostos. Ao falarmos sobre a cultura de consumo, tratamos da compreensão dos hábitos e costumes que interferem nas tomadas de decisão dos consumidores. Esses hábitos podem variar de região para região, por isso a gestão estratégica e o planejamento de marketing devem ser adequados a cada contexto específico. Os produtos, as formas de comunicação, de distribuição e até mesmo preço podem ser ajustados de acordo com as variações das culturas de cada local.
Dentro de toda cultura existem subculturas, que são pequenos grupos com características próprias de crenças e comportamentos. E muitas vezes elas podem se posicionar como opostas às culturas dominantes. Por isso é importante identificar o seu público-alvo e ficar ligado nas mudanças de comportamento dos seus clientes. A interferência da internet e das mídias sociais também é um fator de atenção. Hoje, os consumidores cada vez mais usam as redes para buscar informações antes de realizar suas compras, procurando indicações e resenhas sobre produtos ou serviços que pretendem adquirir. Na mídia tradicional, quanto mais a empresa expõe seus produtos, melhor são os resultados das vendas. Já na mídia digital, o usuário vai em busca do que deseja e se um produto não agrada, ele irá procurar por um substituto. É por isso que muitas empresas têm investido cada vez mais em mídias digitais. Mas só essa ação ainda não é suficiente para cativar o público. Os consumidores também passaram a exigir transparência, qualidade e preço justo das empresas, que precisam se adaptar para obter vantagens competitivas frente aos concorrentes. Para aprimorar seus serviços e produtos, as marcas usam as plataformas online para consultar preferências e hábitos dos consumidores. Assim, elas podem utilizar novas formas de se comunicar, utilizando linguagens adequadas para cada tipo de público. Essa relação mais próxima entre marca e consumidor busca promover experiências e interações diretas que se fortalecem no momento da tomada de decisão. Os estudos da inteligência de marketing estão em constante transformação. Pesquise mais sobre o assunto e mantenha-se sempre atualizado. Até mais!